Mas vamos lá, João 13, ora, antes da festa da Páscoa, versículo 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, eu gosto dessa expressão, né? Passar desse mundo para o Pai, não de morrer, né? Na cruz, mas passar desse mundo para o Pai. Isso aqui eu não vou estar falando sobre isso hoje, mas imagina, quando um cristão morre, ele passa desse mundo para o Pai. Se ele é cristão, ele passa desse mundo para o Pai. Se ela é cristã, passa desse mundo para o Pai. Legal? É. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima, e tomando uma toalha, cingiu com ela. Eu só passei aqui rápido também, versículo 3. E que ele viera de Deus e ele voltara para Deus. Voltava para Deus. Jesus é o único ser humano que já existia antes de se tornar homem. Beleza? Tá bom? Todos nós passamos a existir a partir do momento que nós somos gerados. Jesus não. Jesus já estava com o Pai. Então, é interessante isso aqui, muito forte. Tá bom? Jesus é eterno. Ele se materializou. Essa é uma fé, essa é uma doutrina básica do cristianismo, a doutrina da encarnação de Deus. Depois deitou água, né? Versículo 4, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós está limpo, mas não todos. Ele está se referindo não à limpeza do corpo, mas à limpeza espiritual. Eles eram cristãos, eles eram seguidores de Jesus, eles estavam salvos. Eles tinham sido purificados dos seus pecados. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Versículo 11. Versículo 12. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Verso 17, eu paro aqui. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, felizes sois, se a praticardes. Você é uma pessoa que gosta de servir? Ou gosta de ser servida, né? A nossa natureza humana, ela não é de servir. Não é. Nós gostamos de ser servidos. Aliás, eu não sei se isso tem a ver, né? Mas uma criança, né, quando ela nasce, ela é totalmente dependente dos pais, dos seus cuidadores. Totalmente dependente. Ela é servida em tudo. E eu não sei se psicologicamente isso traz alguma, e não poderia ser diferente, né?
se psicologicamente, se isso traz alguma, não sei, se isso mexe com a gente. Uma coisa é certa, uma das características do pecado é o individualismo. Outra característica do pecado é o egoísmo. E servir quebra essa marca. Servir aos outros. Isso quebra. Porque é diferente da natureza caída. Por que Satanás, sendo um anjo de luz, ele cai? Porque ele, não sendo Deus, ele sendo um ser criado, ele queria ser adorado, servido como Deus. Tem uma ilustração muito antiga, né, que eu conheço, que o exemplo é mais ou menos esse. É um caldeirão de sopa, com duas pessoas, uma de um lado e outra do outro, cada uma com uma colher maior do que o braço, certo? E presa na ponta da colher. Então, eles não tinham como tomar, eles estavam morrendo de fome, os dois, ali diante daquele caldeirão de sopa. Por quê? Porque quando eles botavam a colher na sopa e queriam trazer para a boca, eles não conseguiam alcançar a boca porque a colher passava da boca. Então eles não tinham como beber a sopa. E eles estavam morrendo de fome. Porque o correto ali seria um encher a colher e colocar na boca do outro e vice-versa. Mas no inferno não existe isso. Ninguém está lá para servir. As pessoas estão lá para ser servidas. Vamos usar assim, no mundo egoísta. Eu não sei quem disse isso, né? Mas alguém já falou que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Nesse episódio de Jesus aqui, tem algumas lições que eu acho muito interessantes. Jesus tinha terminado o seu ministério público, e aí ele se recolhe com os 12, porque a partir dali vai acontecer muita coisa. A partir do capítulo 13, 14, 15, 16, Jesus vai ensinar as coisas mais necessárias para um discípulo dele. E é interessante porque ele começa com servir. Dentre muitas coisas que Jesus vai falar, ele começa de maneira prática, dando a lição de servir. Ele pega uma toalha, uma bacia com água. E os apóstolos devem ter ficado perguntando, o que ele vai fazer com isso? E Jesus pega e vai lavando os pés dos seus. Aquilo era algo tão absurdo, que Pedro disse, não, o senhor não vai lavar meus pés. E Jesus disse, se eu não lavar os seus pés, você não tem pacto comigo. Não tem. Você tem nada a ver comigo. Aqui eu tiro a primeira lição. Tem muitas pessoas que elas são orgulhosamente boas para servir. Por que eu digo orgulhosamente? Porque elas servem para que as pessoas reconheçam que ela é uma pessoa, entre aspas, que faz o bem, que tudo isso. E nada contra isso. O problema, por que isso é orgulhoso? Porque quando alguém vem para servi-lo, ou para servi-la, ela não quer aceitar. Ora, se nós estamos num grupo de 10 pessoas, e todas as 10 pessoas são servas, prontos para servir, vão servir a quem? Vão servir uns aos outros. Então, eu vou servir, mas eu vou ser servido. Tem pessoas que são tão orgulhosas
que elas são de fazer favor aos outros, mas elas são incapazes, pelo orgulho, de pedir favor aos outros. Isso é muito complicado. Você já viu aquelas pessoas que elas vivem até na família. Elas vivem para servir, sabe? Elas servem um, servem a outro, servem a outro, servem a outro. Mas elas nunca aceitam de bom grado que alguém venha servi-lo ou servi-la. Isso é muito sério. Conheço pessoas que são assim. Elas gostam de pagar a conta quando saem. Mas quando alguém vai pagar para ela, ela não quer aceitar. Isso é complicado. Isso é um orgulho mortal. E é interessante, porque se eu não aceito ser servido, é como se eu estivesse dizendo, ou me sentindo independente. Eu não dependo de ninguém. E no reino de Deus não funciona assim. Porque esse orgulho precisa ser quebrado. Claro, tem pessoas que se aproveitam das pessoas que servem e não querem servir nunca. Elas só, né? Provérbio vai dizer que né, tem o me dá, né? O me dá, ele nunca está satisfeito. Me dá. É por isso que a Bíblia ensina mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe, né? Mas ela não está proibindo de eu receber. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, rapaz, seria muito eu que tenho abençoado espiritualmente vocês receber algum tipo de favor material. Isso é muito importante, gente. Pedro disse, não, meus pés o Senhor não vai lavar, não. Parece humildade dele, né? Tremendo de um orgulho. Jesus quebra logo, diz, rapaz, olha, se você não aceitar isso, você não vai ter pacto comigo, não. Você não pode ser meu discípulo. Não pode. Isso não é complicado? Deixa eu chamar uma segunda coisa. Por que eu devo servir? A primeira é essa, né? Porque se eu sirvo, eu também preciso ser servido. Eu preciso ser servido. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção aqui, versículo 15. Quando Jesus diz assim, olha, vocês me chamam Senhor e Mestre, beleza, vocês estão fazendo certo, porque de fato eu sou o Senhor e o Mestre. Agora, se eu sou o Senhor e o Mestre, e lavei os pés de vocês, versículo 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por que nós devemos servir? Porque o nosso Mestre serviu. O nosso Senhor viveu para servir. E você é melhor do que o seu Senhor? Eu sou melhor do que o meu Senhor? Óbvio que não. Se Jesus
lavou os pés. Gente, lavar pé no período de Jesus, só escravos faziam isso. E não era qualquer escravo não, porque tinha escravo que eles eram bons em contas, essas coisas, eles ajudavam na contabilidade, enfim, e outros afazeres. Lavava pé o escravo mais ralé. Forte isso. Jesus, ele se humilhou ao escravo mais sem prestígio, se é que que nós podemos usar essa palavra, porque se o cara era um escravo, já era alguém sem prestígio mesmo. Mas dentre os desprestigiados, Jesus desce ao ponto de ser o pior, o mais baixo. Isso é forte, meu. E ele é o Senhor. Ele é o Deus que se fez carne. Essa é uma característica. Olha, gente, as nossas comunidades, elas estão cheias de oportunidades para se servir. A exemplo de Jesus. Às vezes varrer, limpar, visitar, ajudar, abençoar. Meu Deus, quantas coisas nós temos para fazer. Porque quem serve, acredite, nem sempre ele é, a não ser aqueles que ficam no palco lá, né? Ali é visto, claro, eu não estou aqui. Também é uma maneira de servir e servir muito. E precisa ser reconhecido pela comunidade. Mas o problema é que os outros acham que só tem serviço para aqueles que fazem ali em cima. É complicado isso. Quando há pessoas que estão precisando de visita, de oração, há pessoas. Nessa pandemia aqui, foi levantado um movimento, não só em Fortaleza não, mas no Brasil, mas em Fortaleza foi muito forte, que as igrejas, elas né, se uniram, inclusive eu faço parte desse grupo, né, Resplandece Fortaleza, né, o nome do grupo. E qual era o ponto aí? Era servir pessoas que dormem nas calçadas, com alimento, com roupa, com alguma coisa. Mas mais do que isso, limpar praças, arrumar, consertar, pintar bancos de praça, servir a comunidade. Entendeu isso? Varrer um quarteirão, limpar, arrumar, tratar, cortar mato, servir a comunidade. Teve um impacto violento, a prefeitura ficou perdida nesse sentido, quis até proibir de uma certa forma. Bancos quebrados, esses playgrounds que né, com aqueles balançadores quebrados, aí tinha pessoas que tinham, né, doaram tinta, doaram corrente, doaram tanta coisa, e foi se fazendo. E um dia de serviço, imagina com 20, 30, 40, 50 pessoas servindo numa praça, numa comunidade, tudo em volta ali, um dia é muita coisa. E a comunidade, o que é isso? Por que eles estão fazendo isso? Porque nós estamos aqui para servir. Mano, quando a igreja, quando essa ficha cai, eu não estou dizendo que nós temos que fazer um movimento para poder servir. Eu posso servir todo dia servir alguém, abençoar alguém. Jesus deu o exemplo. Em Marcos 10, 45, ele vai dizer, porque o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido.
no sentido de que, sendo ele Deus, então ele não tinha nada, as pessoas que viessem só servissem a ele. Não. Isso é forte, mano. A igreja local, ela tem como servir a sua comunidade. Às vezes com atividades, sei lá, esportivas. Quantos jovens estão sendo entregues de bandeja para o tráfico, porque a igreja local não se mobiliza. Porque a igreja local não vai atrás, não traz alguma atividade recreativa, ou seja o que for, né? Aí no Quintino Cunha a gente tem aulas de violão, de bateria, né? Tem capoeira. Enfim, vamos mexer. E eu queria muito, porque você sabia que os prédios da igreja são os locais mais ociosos que existe numa cidade, é prédio de igreja. Às vezes é um prédio lindo, bonito, com um salão maravilhoso, mas só abre uma vez, ou duas, ou três por semana, e poucas horas, o resto é tudo fechado. Nós precisamos servir a nossa comunidade, abrir as portas. O que eu posso fazer? Aula de reforço. Quantos professores, professoras nós temos na nossa comunidade local, que poderiam abençoar a vida de crianças que os pais não têm como pagar a aula de reforço. E você adotar uma criança ou duas daquelas para cuidar. Gente, tem muita coisa para servir. Muita coisa. Há um leque, é infindável isso. É infindável. Só que nós temos que ter a natureza de servo. Era isso que Pedro não tinha. Ele não tinha a natureza de servo. Se Jesus tivesse dito ali, depois de lavar os pés, entendeis o que eu vos disse? Se eu, sendo o servo e o Senhor, eu lavei os pés de vocês, imagina se Jesus dissesse, então vocês devem lavar os meus pés. A concorrência ali era muito grande para lavar os pés de Jesus. Olha como isso é forte. Não, eu quero servir a Cristo. Sim, mas eu sirvo a Cristo servindo os outros. A gente desassocia isso da nossa fé cristã, aí se torna religioso. Em Mateus 25, Jesus disse assim, olha, eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber, sendo estrangeiro me recolheste, estando nu me vestiste, enfermo e na prisão tu fosse me ver. E eles perguntaram, mas quando foi que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos. Era a mim que vocês estavam servindo. É isso que Jesus está dizendo. Assim como eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque quando eu lavo os pés um dos outros, quando eu vivo para servir, é a Cristo que eu estou servindo. Gente, isso aqui é forte. Às vezes eu vejo pessoas frustradas dentro da congregação. Eu fiz tanta coisa, ninguém reconheceu. E você está fazendo para ser reconhecido? Que bom, eu gosto quando as pessoas reconhecem o meu trabalho. Mas eu tenho que estar sempre pronto. E para entender e ter maturidade, que vai ter pessoas que não vão reconhecer. Mas não tem problema, eu não fiz para ela, eu fiz para Jesus. Eu servi a ela, mas eu fiz para Jesus. Então eu não tenho frustração. Eu não tenho como me frustrar. Eu conheço pastores amargurados. Porque serviram e foram traídos. Foram jogados de lado, enfim. Pessoas, olha que coisa, gente. Nós não estamos aqui. Eu vou te servir, eu vou, de maneira prática, é a você que eu vou lavar os pés. Mas de maneira espiritual, eu estou servindo a Jesus. Então você nunca vai me frustrar. Não tem como me frustrar. Porque não é para você que eu estou servindo. Você é o objeto do favor ou da benécias do meu serviço.
mas eu estou servindo a Jesus. E aí eu não tenho como me frustrar. Eu não tenho como me cansar. Eu não tenho como, sabe, não aguento mais. Não, isso não existe, não. Você está servindo por maneira errada. Jesus disse, assim como eu lavei os pés, então vocês vêm lavar meus pés? Não, vocês vão lavar meus pés lavando os pés uns dos outros. Deixa eu só terminar aqui. Versículo 17. Ora, se sabeis estas coisas, felizes são, se as praticardes. Feliz, você quer ser uma pessoa feliz, bem-aventurada? Jesus disse, sirva. Pare de ficar olhando só para você. Olhe que existe pessoas em situação infinitamente pior do que a sua. Você está se sentindo injustiçado pela vida ou por alguém, ou por qualquer coisa, saia, vá servir pessoas que estão numa situação pior do que você. Isso é, mano, isso aqui, olha, isso é curativo para nossas almas. Isso é curativo, isso faz bem. É forte isso. Quando eu sirvo alguém, é o amor pregado na prática. Não sei, olha, o feliz aqui sou eu. Eu estou fazendo essa live, aí você se puxa vida, mas que coisa boa o pastor e tal fazendo. Gente, eu sei que eu estou abençoando vocês, mas sabe quem é o maior abençoado aqui? Não, sinceramente, com toda honestidade, sou eu. Que bom que eu estou fazendo algo para abençoar pessoas. Pastor, mas é porque o Senhor tem essa capacidade, tem não sei o que, não sei o que. Porque é isso, Deus, toda glória e honra a Ele. Agora lembra, o que é que você pode servir, que você pode abençoar pessoas. Tire os olhos de si mesmo por enquanto. Porque com os olhos em si mesmo, você nunca será feliz. Você não será feliz. Você não será. Quem vive de maneira egoísta, quem vive para si mesmo, nunca pode ter o que quiser na vida, se é que isso é possível, né? Pode ter o que quiser na vida, mas é uma pessoa profundamente infeliz. Por que em período natalino, né? A atmosfera ganha uma nova, né? Porque as pessoas, elas despertam. Eu não estou entrando muito aqui no mérito de nada, mas as pessoas despertam para trocar presentes. Agora, só claro, eu dou presente, eu quero receber presente, né? A questão dos amigos secretos, por exemplo, né? Mas há aquele ambiente de comunidade, puxa, eu preciso de você, você precisa de mim. Isso é lindo, isso é libertador. Rapaz, isso nos faz, sabe, eu fico pensando, meu Deus, eu queria que tem outras áreas na minha vida que é horrível. Meu Deus, eu queria tanto crescer, melhorar nessas áreas e tal. Mas tem uma coisa que Deus me abençoou, foi nessa área de poder servir pessoas. Só tem que mudar aqui dentro, de amar. Cara, eu amo você porque você, não pelo que você é, pelo que você faz, ou o que você pode fazer por mim. Jesus diz assim, né? Quando vocês fizerem um banquete,
Não convide aqueles que podem retribuir, não. Convide aqueles que não podem. A ideia ali é de que eu vou fazer sem esperar nada em troca. Até porque quem vai receber, ele não tem como me retribuir de volta. Só que ao fazer, eu sou feliz. Então para um pouquinho. Para de olhar para os pés. Levanta a tua cabeça. Hoje, vou terminar aqui. Levanta a sua cabeça. O que você pode fazer? Para quem está do teu lado. Para quem está na sua comunidade. Seja a comunidade cristã, né? A sua igreja local. No seu grupo pequeno. O que você pode fazer? Imagina 1 quilo de arroz para alguém que não tem nada. Para você talvez não seja muita coisa. Mas para essa pessoa é a decisão dela ficar com fome e encher o bucho. 1 quilo de arroz. Encher a barriga. Claro que você não vai distribuir quilo de arroz para todas as pessoas, porque senão você também não vai ter. Mas esse não é o ponto. Aprenda. Eu vou terminar com a ilustração que eu acho muito legal, nesse sentido de se importar, né? Porque só serve quem se importa com os outros. Quem se importa só consigo mesmo, não vai servir nunca. Vai viver para ser servido. Diz que a criança estava viajando, caminhando na praia com o pai, de manhã cedo, né, numa caminhada, e havia aquelas estrelas do mar, né? E ali é um órgão vivo. E havia milhares delas. A maré tinha jogado para fora. E tinha secado e estava aquelas milhares delas ali. E o pai começou a pegar e jogar para dentro do mar, foi jogando várias delas. E o filho, surpreendido, disse: pai, pare de fazer isso. O senhor está vendo que isso não vai fazer nenhuma diferença, tem milhares de estrelas aqui. Como é que o senhor vai ficar jogando isso para dentro do mar? Isso não faz diferença nenhuma. O pai olhou para o filho e disse: filho, para essa aqui que eu estou jogando no mar, faz toda a diferença, porque é entre a vida e a morte dela. Às vezes nós olhamos para a humanidade e ficamos repetindo o refrão de que o mundo vem nos dizer: não vai fazer diferença mesmo. Vai. Pode não fazer diferença para todo mundo, mas para essa pessoa, a minha ajuda fez a diferença. Pode ter 1 milhão de pessoas ali precisando disso. E eu não posso ajudar 999 mil. Mas para essa que eu ajudei, fez toda a diferença. E não é porque eu não posso ajudar 1 milhão que eu não vou ajudar uma. Porque é isso que a nossa mentalidade pecaminosa e que uma sociedade caída, um mundo caído quer nos dizer. Faça por interesse. Faça por interesse. É assim que o mundo caído diz. Se não tem nada em troca, se não pode lhe oferecer nada, então não faça. Mas quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, aqui está a diferença do cristão para o não. Uma das. Ele para de pensar em si e ele começa a seguir o exemplo de Jesus. Assim como eu vos fiz, façais vós também. Amém? Vou parar aqui. Tem muito mais coisas para falar sobre isso, mas preciso reduzir meu tempo. Estou ficando muito extenso. Amém? Amém, Verarda, amém. Amém. Cleiciane, amém, filha. Deus abençoe, viu? Deus abençoe vocês. Legal, muito legal estar com vocês. Muito legal mesmo. Muito feliz de estar aqui. Dona Benilza, lembra, saia. Vá. Obrigado, viu, Dona Benilza? Vá, faça agora, vá fazer.
Tinha um rapaz consertando aqui um negócio, não sei se era eletricidade ou era, eu acho que era a companhia telefônica, né? Ou era internet, não lembro aqui. Aí ele estava aí, eu também nem prestei muita atenção. E ele estava aqui, num poste aqui que tem vizinho à minha casa. Aí eu saí, eu ia fazer alguma coisa, e ele estava lá, consertando. Aí eu passei, parei, eu falei, esse cara pode estar com sede. Porque só o quente desse aqui, e aqui é para rachar mesmo. Aí eu voltei, parei, perguntei, como é teu nome? Fulano de tal, tu não quer água não? Ele disse, ô rapaz, morrendo de sede. Voltei, eu ia fazer algo. Voltei. E levei água. Ele, muito obrigado. Não estava servindo a mim, não sabia quem era, nem quem, mas aquilo me fez bem. E deve ter feito bem no coração dele. Porque ele deve ter pensado assim, puxa vida, ainda há esperança para esse mundo. O Luther King, né? O homem que lutou muito, o negro que lutou muito para unir, né, os brancos e os negros nos Estados Unidos, que foi morto por conta disso. Pastor evangélico. Ele dizia assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Nós temos que fazer a diferença, mano. Nós temos que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe. Paz, 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 paz para todos vocês. Manda paz para elas. Amém, Simone. Deus abençoe a todos. Fico na paz de Jesus. Deus abençoe. Beijo no coração. Vou parar. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir.